TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 20 de setembro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar as expectativas para o fim de ano no comércio de Petrópolis, de reforçar a importância do combate à violência contra deficientes e de valorizar o trabalho da Defensoria na solicitação de instalação de uma DEAN em Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Cláudio Mohamed, que veio conversar um pouco com a gente sobre a reta final do ano, mais especificamente voltada para o comércio. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Tá? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente poder estar aqui e falar muito, né, sobre o nosso comércio aqui de Petrópolis. Quero também dar uma boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado por ter vindo. Prazer te receber. E antes da gente, de fato, começar a conversar sobre o nosso tema, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Sim. Eu sou o Cláudio Mohamed, eu sou presidente da CDL aqui de Petrópolis. Muitas pessoas conhecem o CDL pelo SPC, né, que é um dos produtos que a CDL comercializa lá. E a CDL ela tem o propósito, né, de estar sempre trabalhando em prol do comércio da nossa cidade para o desenvolvimento, para que cada vez mais os lojistas possam crescer e possam cada vez mais investir, trazendo novos negócios para a nossa cidade e gerando também novos empregos, né, que isso é muito bom para toda a economia do nosso município. Muito bom e muito importante, precisamos destacar isso. E, Cláudio, para a gente já começar, vamos falar, né? Já estamos chegando no final do ano, já estamos mais para o final do mês de setembro. Exatamente. E tem muita coisa se aproximando, não é mesmo? Black Friday, Natal, muita coisa está para acontecer na cidade. E, no ponto de vista do CDL, quais são as expectativas para esse final de ano aqui? Olha, as nossas expectativas são positivas, tá? A gente acredita e estamos com fé que a gente vai ter um final de ano aí muito, muito bom em termos de venda. E como você falou, primeiramente teremos aí agora a aproximação da data do Black Friday, né, que é um período muito bom e é bom também para os clientes, né, para os consumidores, porque é um período onde a gente consegue encontrar muita promoção, né? Então tem ali aquele momento onde existe ali uma redução de preços em vários artigos que você vai poder encontrar no comércio, né? Desde do eletrônico, do eletrodoméstico, do vestuário, do calçado, da ótica. Então ali é aquele momento em que os consumidores devem aproveitar os descontos e também as formas de pagamento, né? Que também às vezes temos também promoções com boas formas de pagamento. E depois, né, dessa data aí, que é o Black Friday, nós já entramos na reta final de dezembro, que é o mês mais comemorado por todos os comerciantes, né? Esperamos aí um ano inteiro essa data, né, que é uma data realmente que dá um fôlego muito grande no comércio, né, porque começamos realmente a vender. Se você perceber e andar já pela cidade, você já vai ver que em alguns pontos já estão até vendendo aqueles enfeites de Natal, né? Então é aquele momento em que dá aquele estalo, caramba, o final de ano está chegando, pô, o Natal já está aí? Né? Então, quando você vê aquelas lojas, né, com aquelas decorações ali de natalinas, oferecendo aqueles produtos, árvores de Natal, bolinhas e outros enfeites mais, né? E aí a gente se dá conta de que o Natal está se aproximando. E é uma data muito boa também, porque é uma data que a gente vai estar buscando, né, presentes, né, para os nossos amigos, presentes também para a nossa família, e esse momento é um momento realmente que o comércio vende muito. E é importante que o empresário esteja atento a esses dois movimentos que vão acontecer, essas duas datas que vão acontecer, porque ele precisa, primeiramente, ele está atento muito a como é que está meu nível de estoque. Então ele ali já tem que se preocupar na reposição e já se preparar o seu estoque para essa demanda que vem para frente, para que ele não perca as oportunidades de negócio. E outra coisa também é estar com foco muito também
na questão digital, né? Porque hoje é muito comum você estar vendendo pelo Instagram, você estar vendendo pelo WhatsApp, então ele precisa também fazer um planejamento de como é que eu vou levar também esses produtos de uma forma digital, porque isso também vai impulsionar a venda dele. Perfeito. Esse tópico digital a gente vai continuar falando sobre ele ótimo. futuramente, daqui Mais a pouquinho. adiante. Mas eu queria destacar um ponto que você destacou do estalo que dá quando está chegando, que a gente vê, tem uma papelaria muito típica aqui da cidade. Exatamente, E isso. todo mundo passa ali na frente. Na hora Isso. que você vê que está chegando a decoração, você fala, nossa, Dá- agora realmente é o clima de Natal, Tá aí vem chegando aos poucos e daqui a pouco vai espalhando. Exatamente. Aos poucos aqui na Rua do Imperador estão todas as lojas decoradas para o Natal. Inclusive, vale destacar que faltam menos de 100 dias para o Natal. Sim. Já chegamos realmente na reta final do ano. As coisas estão acontecendo e esse ano está passando muito rápido. Muito rápido. Pelo menos essa é a minha impressão. Para mim também está dessa mesma, está muito acelerado, né, o processo. Tem muita coisa O tempo acontecendo. está acelerado. Aí vai estar passando bem rápido. Passando muito rápido. Mas, Cláudio, antes da gente seguir nesse assunto da venda digital, queria te perguntar um tópico que você destacou sobre os preços mais baixos na Black Friday. Qual é a importância do empresário adotar esses preços mais baixos para conseguir uma venda um pouco melhor nesse período? Olha, a importância dele é em razão muito da concorrência, né? Então todo mundo vai estar praticando ali uma redução de preço que é o atrativo. O Black Friday tem essa vocação de que é o quê? Preço baixo para atrair o consumidor para a compra. Então, o empresário que ele não conseguir ali ter promoções ou até ter kits, muitos fazem aqueles combos, né? Aqueles kits, juntam um produto com outro produto e aí dá aquele desconto. Quer dizer, então ele precisa ser criativo de alguma forma para poder atrair esses clientes para o seu negócio, para a sua loja, né? Com realmente preços atrativos. E essa é realmente o que é necessário para que você consiga ter um desempenho bom de vendas nesse período de Black Friday, que está sempre ligado à questão de descontos. E precisa os descontos serem descontos realmente verdadeiros, porque hoje em dia o consumidor está esperto. Exatamente. Ele sabe realmente, Exatamente. Muitas vezes o pessoal fala, não é Black Friday, é Black Fraud, né? Que fala. Então você vê, o consumidor hoje está muito atento e muito esperto. Então a gente tem que fazer da maneira correta e mostrar ali que realmente, de fato, aquilo é uma promoção verdadeira, né? Para que o cliente veja e ele veja ali, vou comprar aquilo porque eu vou estar levando uma vantagem, né? Porque aquele produto que estava com preço mais elevado, hoje eu já estou conseguindo ver ele ali com desconto de 20%, 30%, às vezes até 40%. Mas a gente precisa agir de uma maneira clara, tem que ser bem claro ao cliente, porque hoje em dia o cliente está realmente, percebe ali no momento se aquilo realmente é um desconto de verdade ou se aquilo é simplesmente uma coisa fake. Perfeito. E um outro ponto, agora saindo da Black Friday e indo para o Natal, é muito importante também nesse período natalino, ficar ligado nas quais são as tendências, não é mesmo? Para conseguir fazer um estoque, ver qual é a tendência do momento no país, para conseguir acompanhar realmente a demanda do Natal, que não é tão voltada para o desconto, mas sim para a oferta, não é mesmo? Para aquele momento de presentear. Não, sem dúvida. Quer dizer, você precisa estar ligado realmente a essas tendências, porque como você mesmo disse, né, o Natal ele não é um momento ali de você fazer promoção, desconto. É um momento de você vender aquele produto, né, que vai realmente atender a demanda ali daquele cliente que quer presentear, né? E geralmente ele quer presentear com uma coisa com estilo, né, com glamour, né? Isso é muito importante para que ele possa impactar aquele presente, porque quando você presenteia alguém, a melhor coisa é quando a pessoa recebe esse presente, né? E ela recebe, abre aquele presente e ela se surpreenda com aquilo, né? O presente tem esse detalhe, né, de que a pessoa que vai receber, ela se surpreender com aquilo. Aquilo é muito gratificante para quem está dando o presente. Então é preciso que realmente as lojas, né, estejam realmente com produtos que são realmente produtos ali da estação, né, para atender realmente aquela tendência da estação e que tenha esse glamour. Isso é muito importante, que geralmente as pessoas procuram isso ao presentear, principalmente familiares ou aquele amigo oculto, né, aquele que ele está querendo também impactar, ou aquela ou aquele que quer presentear a sua pessoa amada e quer surpreendê-la também. Então é importante sim a gente ter bons produtos na loja. E é muito importante nesse período de Natal também a questão da forma de pagamento,
Isso é fundamental. Por quê? Veja bem, quando a gente sai para comprar no Natal, a lista é grande. E para eu poder encaixar todo mundo naquela lista, eu preciso ter uma forma de pagamento, né? Preciso ter ali um prazo, né, maior ali para poder encaixar todas aquelas compras ali. Então, muitas das vezes o consumidor, além de ver a questão do produto, ele também vai buscar ali onde tem condições e formas de pagamento, onde ele pode encaixar o orçamento dele. Realmente isso é um ponto muito importante e que pesa bastante também, que muitas vezes não é pensado, pensa só num ponto, só que esse daqui também é essencial. E agora chegando na parte das vendas digitais, que é um tópico que envolve o Black Friday, envolve o Natal, mas envolve o comércio no geral no ano inteiro, não é mesmo? É muito importante que as lojas fiquem ligadas nesse meio digital, estejam disponíveis nesse meio digital, porque tem que pensar que além da concorrência da física que nós temos aqui na cidade, quando você está vendendo digital, você também está concorrendo com as grandes empresas que vendem para todo o país. Sem dúvida, você hoje, né, hoje no comércio, né, você tem o comércio físico quanto o comércio digital. Né? Então não tem como hoje nenhum empresário pensar em, não, mas não vou entrar no digital, vou ficar, não, ele tem que também entrar no digital. Como você falou, hoje nós temos grandes plataformas, né, de marketplace que estão aí oferecendo muitos produtos aí, né? Então você precisa participar também desse mundo, né? Desse mundo digital. Então você está participando de um marketplace, ou você está fazendo a sua venda ali na forma WhatsApp, ou você está fazendo dentro do Instagram. Hoje eu vou te contar aqui um exemplo rápido aqui. A China, por exemplo, hoje, é muito comum na China, as lojas lá, os chineses, eles recebem um produto na loja deles, a primeira coisa que eles fazem é fotografar imediatamente chegou 3, 4, 5 itens novos. Pega os 5 itens, fotografa e na mesma hora já disparam para os seus clientes. E quem faz isso é o próprio vendedor. Cada vendedor vai lá, faz a sua foto, faz a sua produção e dispara imediatamente para os seus clientes. E eles já começam a ter resposta imediata. Então, além deles venderem fisicamente ali na loja deles, eles hoje trabalham muito essa questão dessa rede digital, né, através do próprio WhatsApp, né, ou através do Instagram ou outros meios também. Mas isso é muito importante que o lojista faça e sua equipe de venda também faça. Porque isso vai fazer com que, primeiro, o cliente possa querer ali mais informações e vai começar a trocar mensagem ali com o vendedor. E daí, de repente, fecha-se um negócio e chama o motoboy, ó, vai lá e entrega isso aqui nesse endereço tal, vai lá e entrega. Ou muitas das vezes a cliente fala, ó, gostei de tudo, vou passar aí na sua loja mais tarde que eu quero experimentar para ver o caimento. Então você pode vender diretamente ou você pode estar atraindo para que o consumidor vá até a sua loja e de repente finalize aquela compra. Então você veja que hoje em dia você tem que estar inserido dentro desse mundo digital. Perfeito. E só para a gente poder finalizar, ainda falando desse mundo digital, é muito importante também que se existe a possibilidade de preferência para o comércio local, não é mesmo? Pô, sem dúvida, isso aí você falou, você colocou muito bem, Hugo. A gente tem que realmente prestigiar o nosso comércio local. Quando a gente prestigia o nosso comércio local, você está gerando desenvolvimento econômico na sua cidade. Então é muito importante que as pessoas busquem o canal de compra através do WhatsApp ou através de outros meios da rede, né, sociais para você comprar, mas que dê preferência realmente aqui ao comércio local. E também dizer que é muito importante ele também fazer a visita de forma física à loja, porque ali ele vai poder ter uma experiência maior. Ter contato com o produto, ter contato com o vendedor, né? O vendedor pode, de repente, oferecer outros produtos para ele, que vai também compor bem ali aquilo que ele está desejando, o tipo de vestuário que ele quer, ou calçado, ou um próprio óculos, né? Ou um perfume. Então, é muito importante também, além da compra digital, os clientes também fazerem, quando possível, essa visita física, porque eu tenho certeza que eles vão ter uma experiência muito positiva. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado por ter comparecido no programa. A gente poderia continuar conversando, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Mais uma vez, um prazer te receber. Muito obrigado, quero agradecer aqui mais uma vez e a CDL, né, nos colocamos à disposição para sempre que for necessário a gente vem aqui e poder levar essas informações que são muito importantes aos consumidores. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado também.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Mayara Vasconcelos, que veio conversar um pouquinho com a gente hoje. Boa tarde, Mayara, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Tudo ótimo, prazer estar aqui com você hoje e falando de um tema, que é de extrema relevância, que é sobre os portadores de deficiência e os tipos de violência que eles podem sofrer. Perfeito, Mayara, realmente um tópico muito importante e também digo que também é um prazer receber você aqui no nosso programa hoje. E antes da gente começar a abordar o tema, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Ótimo. Bom, meu nome é Mayara Vasconcelos, como o Hugo me apresentou, eu sou advogada, já milito há mais de 10 anos na profissão, Temos um escritório aqui no centro de Petrópolis, Lima Vasconcelos Advogados, com uma equipe de advogados de diversas áreas de especialidade e, dentre elas, aí nós temos a questão da defesa dos direitos da pessoa portadora com deficiência. Então, nós também militamos nessa área de atuação. Então, Mayara, como você mesmo disse, hoje vamos conversar sobre essa questão cada vez mais atual e que tem ganho cada vez mais, tem ganhado mais espaço. Porém, ainda é uma luta que ainda se precisa de muita luta do assunto. Pedir para você falar um pouco, explicar um pouco sobre essa questão dos diferentes tipos de violência contra as pessoas com deficiência. Perfeito, Hugo. A gente inicialmente já tem aí uma indicação da nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que traz uma ressalva e garantias para todos os indivíduos, especialmente para aqueles que sofrem de algum tipo de vulnerabilidade, como é o caso do idoso, da pessoa portadora de deficiência, E essa questão do tema, ele vem ganhando volume nos últimos 10 anos, não porque criou-se espaço, mas porque as pessoas começaram a entender que existe essa importância de trazer a todos uma igualdade de tratamento e trazer, inclusive, para aqueles que têm essa vulnerabilidade, formas de compensar aquilo que a sociedade ou o meio social desequilibra. Então, quando a gente fala do portador de deficiências, tem que entender que é toda pessoa que sofre limitação física, é uma limitação mental, sensorial, e ela está ali mais vulnerável nas relações, nos
tratos comuns. Por quê? Por conta dessa questão física ou biológica, ela não consegue estar em paridade com os demais. Quando a gente fala de violência, as pessoas têm às vezes a intenção ou a impressão de que seria só a violência física, por meio de agressão, quando na verdade a violência ela se propaga por inúmeras formas. Podemos citar a violência moral, que seria aquela questão da chacota ou do menosprezo pela pessoa ser portadora de deficiência. A violência física, como eu mencionei, que é a agressão, os maus tratos. Temos a violência patrimonial, quando aquele deficiente ele é impedido de administrar os seus bens ou por algum motivo ele sofre uma lesão no seu patrimônio, né? E quando eu falo patrimônio, não é só bens como imóveis, carro, é até mesmo, por exemplo, aquela renda que ele recebe, um BPC-Loas, a sua aposentadoria por deficiência, por invalidez, qualquer tipo de limitação da renda dele também é considerado como uma violência patrimonial. Então, podemos ver ali inúmeras situações. E algo, Hugo, que tem crescido ultimamente é a violência psicológica, que é justamente quando a pessoa portadora de deficiência ela é posta num ambiente perturbador, onde o agressor, sabendo que algo incomoda aquela pessoa portadora de deficiente, ele usa aquilo ali como mecanismo de manipulação, ou até mesmo mecanismo de trazer para a pessoa aquele mal-estar. Isso também é reportado como violência. Esse último ponto que você trouxe, inclusive, é um verdadeiro absurdo, né? A gente tem que destacar aqui que é um absurdo. Nós estamos no pleno século XXI, a sociedade está evoluindo, muitas vezes em menos rápido, vamos dizer assim, mais devagar do que deveria em certos tópicos, porém ainda está em um processo de evolução. E a gente ter relatos ainda de situações como essa que você referiu, é uma coisa assim, surreal e beira o inacreditável. E é interessante que os dados oficiais mostram que boa parte das violências que são, vou colocar diagnosticadas, né, porque são comprovadas ali, ocorrem no ambiente familiar, né? Normalmente o agressor é alguém próximo daquela pessoa portadora de deficiência, o que é mais lamentável ainda. É interessante que o Código Penal ele traz ali a tipologia, né, os tipos de crime que qualquer pessoa ela pode sofrer, e para a pessoa que ela é portadora de deficiência, ali ela traz uma punição mais severa para o agressor, para o autor do fato criminoso, né? Então, assim, é uma mensagem dada à sociedade de que qualquer tipo de violência não é admitida, ainda mais quando praticado a pessoas que são portadoras de uma certa deficiência ou que têm essa vulnerabilidade social. Então, é um tema que a gente traz de forma recorrente, porque às vezes as pessoas esquecem, né, que o portador de deficiência ele não precisa só de acessibilidade, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção e, principalmente, né, que os ciclos de violência se encerrem, né, que infelizmente acabam ali se perpetuando caso não haja uma investigação e o principal, Hugo, não haja uma comunicação. E é a respeito disso que a gente gostaria hoje de alertar. Se eu tenho conhecimento que um portador de deficiência ele é posto em uma situação de violência, eu posso denunciar, mesmo não sendo parente? Pode. Na verdade, toda a sociedade deve. Hoje nós temos o Disque 100, que é o mecanismo mais rápido e mais fácil de acesso, né, para todos os cidadãos, no sentido de fazer uma denúncia. Ele garante ali até preserva a sua imagem, você não precisa se identificar, você só precisa relatar os fatos para que as autoridades públicas iniciem uma investigação para apurar aquela situação. E outros órgãos também públicos que hoje estão à disposição da sociedade, que é o Ministério Público, né, estadual, que também está ali apto a receber as denúncias, né, as delegacias de polícia, que ainda que não tenham setores especializados para a violência contra o deficiente, qualquer delegacia de polícia é apta a registrar as ocorrências, né, uma vez comunicado o fato, o crime, eles são obrigados ali a investigar. Então, assim, hoje existem inúmeras formas de podermos levar às autoridades as informações de que uma pessoa está sofrendo algum tipo de abuso ou violência. E ainda nesse assunto das inúmeras formas de procurar, de fazer essa denúncia, a gente pode levar em consideração também o que já é posto na lei. A gente já tem, desde 2015 ali, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que já é um aparelho que existe, já é um tópico que existe na legislação, mas que a gente vê que ainda com ela, na realidade, com a existência, ainda assim existem muitos casos, não é mesmo? Exatamente. E assim, o interessante é que às vezes o próprio ente público acaba limitando a aplicação da própria lei. Vou te dar o exemplo dos indeferimentos de BPC-Loas, né, que é algo gritante, porque se a pessoa ela já é portadora de deficiência e ela não pode trabalhar, precisa da assistência governamental. Posso citar também a questão de isenção de imposto de renda para as pessoas que têm algum tipo de doença
doença grave ou possuem uma deficiência indicada na lei. Às vezes o próprio ente público que paga a aposentadoria daquela pessoa portadora de deficiência não isenta, né, da tributação do imposto. Posso citar aqui inúmeros casos em que o próprio ente público acaba violando o direito dessa pessoa portadora com deficiência. O principal, eu acho que até uma comoção nacional, é que a pessoa que é portadora de alguma deficiência, ela se conscientize que ela tem esse direito. E se ela não reclamar esse direito, o direito dela vai sendo tolhido aos tempos, ou seja, ela vai sendo negligenciada pela sociedade. Então, o primeiro passo é o inconformismo daquela pessoa, e se aquela pessoa ela não pode consentir, ela não pode se manifestar, que tem alguém que possa fazer por ela, né, de solicitar um requerimento para um benefício de prestação continuada, uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo, né, outros benefícios governamentais que podem trazer aquele amparo para aquela pessoa portadora de deficiência. Eu ia até justamente perguntar sobre isso, perguntar qual a importância realmente dessa demonstração de revolta, essa demonstração realmente de cobrar os entes públicos para essas pessoas com deficiência, tanto do restante da população, que tem um papel sim muito importante, mas sim das famílias, como você mesmo disse, e das pessoas que têm essa possibilidade de cobrar e de pedir por mais, pedir o que é necessário, que já está garantido na lei. Exatamente. O primeiro caminho, como dei exemplo aqui de situações previdenciárias e assistenciais como o BPC, a pessoa ela vai ter que fazer a solicitação no órgão público que faz o pagamento ou a implementação daquele benefício. Tendo o seu direito tolhido, ou seja, tendo o seu pedido indeferido, ela vai levar isso ao judiciário para avaliação. O judiciário hoje, na verdade, ele tenta equilibrar essa desigualdade social aplicando o direito como deveria ser. Então, cabe, por exemplo, aos profissionais da área jurídica ou à defensoria pública ou até mesmo os advogados que atuam nessa área, reclamar para os seus clientes esses direitos que foram violados, né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, não acaba desembocando no judiciário a resolução desses problemas que tem de cunho social, que nós devemos ter políticas públicas, primeiro de conscientização, de humanização, para evitar que esses casos aconteçam, mas acontecendo, né, automaticamente vai para o judiciário para tentar reequilibrar essa balança. Falando justamente sobre esse equilíbrio, você diria que a gente precisa de mais políticas públicas, precisa de dar mais atenção para esse tópico? Com toda certeza. Acho que o primeiro passo, quando a gente fala da base da sociedade, podemos falar até da parte educacional. Eu entendo que isso deveria ser algo informado nas escolas, difundido nas escolas, e bem como ter campanhas nacionais, como se faz, por exemplo, campanha política para políticos na época de eleição. Nós temos que ter campanhas para conscientizar os direitos dos deficientes, né, dos portadores de deficiência, para deixar isso martelado na cabeça de todo cidadão, o que ele pode ou não fazer em relação à pessoa com deficiência e o que a pessoa com deficiência pode exigir. Isso é o principal. A portador do direito entender quais são os seus direitos para poder reclamá-los. Muitos nem sabem o que tem o direito e por isso às vezes nem pedem. Então a campanha de conscientização eu entendo que é uma das principais formas de poder trazer, amenizar esse problema que nós temos hoje de cunho social. É um tópico que a gente pode destacar que não é uma solução nem um pouco complicada. Após a pessoa ter um diagnóstico de algum tipo de necessidade específica, de algum tipo de deficiência, justamente a pessoa já ser informada no local onde ela foi, os locais que realmente fazem ali o diagnóstico, as clínicas, eles já terem a liberdade, já terem a obrigação de informar, não dar trabalho, gente, é só fazer um papelzinho falando, ó, você tem direito a isso, você tem direito a isso, você tem que entrar em contato aqui e ali, porque isso é algo tão simples e que ajudaria uma parcela tão grande da população. Exatamente. Até o espaço que vocês têm aqui na TV, na verdade, acaba sendo um caminho para conscientizar. Mas eu entendo que voluntariamente vocês fizeram isso, mas quando cabe ao ente público propagar isso de forma recorrente todo dia, seja por meio das clínicas, seja por meio dos CRAs, né, que são os centros de apoio ao cidadão. Então, assim, existem mecanismos que podem ser aplicados ali para que as pessoas se conscientizem, mas isso é um trabalho diário e nós não podemos trazer isso como pauta só em época de eleição. Tem que ser todo mês, todo dia, todo ano, para que a gente tenha diminua, né, essa desigualdade social que nós temos tão grande no Brasil. E realmente fazer uma conscientização de toda a população, fazer que toda a população entenda quando ela tem a deficiência, os direitos e também entender os deveres do restante da população, de entender, de compreender a situação do outro,
realmente para poder viver uma sociedade igualitária para todos. Eu vou trazer um exemplo curto, né, que é a respeito até da situação do portador com deficiência, que são nos casos em que, por exemplo, eles recebem um benefício previdenciário, pedem algum tipo de empréstimo e às vezes são tolhidos ali, ou até tem uma lesão no seu direito quando a financeira agrega serviços que não foram solicitados por aquele aposentado que é portador de deficiência. É interessante que quando nós ingressamos com a ação, Hugo, a gente não pleiteia somente o cancelamento daquele serviço abusivo, mas nós pleiteamos também um dano moral, porque entendemos que para qualquer pessoa ter esse dissabor, né, de ter pagar por um serviço não contratado já é ruim, imagina para a pessoa que às vezes, pelo fato dela ter algum tipo de limitação, a financeira se aproveita daquela situação para poder empurrar, desculpa o termo, serviços não queridos, né? Então, assim, até a forma do judiciário punir essas práticas para que o outro não abuse, né, ou utilize da deficiência daquele portador para diminuir ou lesar o seu direito. Então, a penalidade tem que ser maior nesses casos, ao meu ver. Realmente, e é um outro tópico que a gente leva como absurdo, não é mesmo? A pessoa está lá, está no momento que precisa fazer um empréstimo, alguma coisa do tipo, e a pessoa se aproveita da situação, se aproveita de uma possível necessidade ou de uma dificuldade que o outro tem para conseguir algum ganho financeiro. É realmente mais um tópico absurdo sobre este assunto. E algo que eu já disse, mas vou repetir mais uma vez. Nós já tivemos alguns avanços nos últimos 10 anos, como você mesmo disse, só que ainda assim é uma situação que ainda é muito recorrente, ainda é muito existente e atual no nosso país. E é algo verdadeiramente triste, não é mesmo, Mayara? É lamentável. E aí cabe, né, cada um fazer o seu papel na sociedade. Nós, como profissionais da área jurídica, tentar também ser a voz daqueles que não foram ouvidos, que tiveram seus direitos violados, né? Reclamar no judiciário a aplicação do direito devido, trazer acessibilidade para o deficiente, trazer a ele o direito de ter uma renda digna, seja um benefício previdenciário, um benefício assistencial, reclamar das ações de empréstimo consignado, onde eles colocam aquele empréstimo de cartão de crédito que ninguém sabe do que é, todo mundo é descontado e às vezes nem sabe que está pagando algo indevido. Podemos citar essa questão da fraude das associações. Enfim, são inúmeros casos em que o portador de deficiência ele pode ter o seu direito violado. O importante é essa pessoa se conscientizar de que ela tem direito, que ela tem que reclamar no seu direito. Se ninguém ouvir, tem que ir para as portas do judiciário para que então a balança volte a estar equilibrada, como eu disse inicialmente. É isso mesmo, Mayara. Só para a gente finalizar, tem mais algum tópico que você queria destacar sobre este assunto? Bom, o principal, né, nós tocamos aqui, falamos que a respeito do direito constitucional da pessoa portadora com deficiência, né, nós temos um leque de direitos aí, desde o direito à saúde, à previdência social, assistência social. Então, são inúmeras questões que a pessoa com portadora de deficiência ela tem que se atentar para ela reclamar o seu direito, né? E o principal, fica um apelo aqui para os entes públicos, né, para difundir, divulgar e conscientizar toda a população, não só o próprio portador de deficiência dos seus direitos, mas também aos que não são, para saber como respeitar, né, e garantir que o direito do portador, da pessoa portadora de deficiência, ela consiga ali ter essa acessibilidade que a Constituição tão claramente garante. Perfeito, Mayara. Te agradeço muito por ter comparecido no programa de hoje. Foi um prazer te receber. O prazer foi todo meu. Estamos à disposição. Quando precisar, vai ser um prazer retornar ao seu programa. Perfeito. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Lucas Nunes, que veio conversar um pouco com a gente nesta edição. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo certo? Obrigado pelo convite novamente, parabenizando a imprensa de Petrópolis por sempre ter esse olhar para causas sociais e que demandam uma atenção especial. Muito obrigado e um prazer te receber aqui mais uma vez. A gente já conversou uma vez por Zoom e agora presencialmente. E Lucas, antes da gente começar de fato a entrar no assunto, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Boa tarde a todos, os telespectadores. Meu nome é Lucas, eu sou defensor público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, atualmente o titular da defensoria específica que trata das demandas coletivas da cidade de Petrópolis. Perfeito, Lucas. Olha, hoje a gente veio conversar especificamente sobre a questão das DEANs e as NIANs. Antes da gente conversar sobre a importância de cada uma delas, vou pedir para você explicar, por favor, o que cada uma delas é. Sim, são instrumentos da política pública de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. É importante destacar que o Estado brasileiro foi condenado no célebre caso Maria da Penha a prestar uma proteção jurídica mais adequada às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nesse âmbito dessa condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi obrigado a estabelecer mecanismos para a maior proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. E aí a gente tem a criação da Lei Maria da Penha, vários institutos, e dentre esses institutos de proteção existem as chamadas DEANs, que são as delegacias especializadas, que têm um corpo técnico totalmente voltado, especializado para fazer esse acolhimento das mulheres que são vítimas de violência doméstica. A DEAN é um instrumento importantíssimo, porque é a porta de entrada da mulher vítima de violência doméstica no sistema de justiça. Então é ali que ela vai ter um primeiro acolhimento, e é importante que se tenha esse acolhimento específico por parte de policiais, de delegados especializados. E aqui em Petrópolis a gente sabe muito bem que, infelizmente, a cidade ainda não conta com esse equipamento tão importante. Embora Petrópolis esteja atualmente em números globais como a 9ª cidade do estado que mais enfrenta casos de violência doméstica, as 8 cidades que estão à frente em números, todas elas possuem uma delegacia específica. Petrópolis ainda não possui. Então é justamente essa movimentação social
que se inicia no âmbito do Conselho dos Direitos das Mulheres de Petrópolis, o CONDIM, e a partir daí a Defensoria tomou conhecimento dessa situação e ajuizou uma ação civil pública em face do Estado do Rio de Janeiro, que é o ente federativo responsável por essa política pública específica de promover segurança pública, de promover polícia civil. Então a gente ajuizou no mês passado, no mês de agosto, no agosto lilás, até simbolicamente essa ação civil pública, buscando compelir o Estado do Rio de Janeiro a entregar esse equipamento, que não é uma escolha, assim, é uma obrigação que o Brasil já foi condenado no âmbito internacional e precisa promover essa proteção específica para as mulheres. Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro ingressou nessa ação, tivemos já uma primeira audiência, tentativa de conciliação que foi agendada pelo doutor juiz da 4ª Vara, que é a Vara de Fazenda Pública específica de Petrópolis, onde tramita esse processo, e o Estado fez uma proposta de trazer um equipamento que se chama NIAN, que é o Núcleo Integrado de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Esse é um equipamento específico criado pela Secretaria de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, por dados que a gente encontra no site da Secretaria de Polícia. Atualmente são 6 NIANs ativos no Estado e, via de regra, são equipamentos para cidades menores, para cidades pequenas, em que, obviamente, não se comporta, além de uma delegacia convencional, você ter também uma delegacia especializada, a DEAN. Então, nessas delegacias corriqueiras que já existem, é criada uma sala específica para ter um atendimento um pouco mais humanizado, se destaca um policial ou uma policial específico para fazer esse atendimento, mas essa proposta do Estado, a Defensoria Pública entende que não vai suprir a quantidade de demanda de Petrópolis. Petrópolis precisa efetivamente de uma delegacia da mulher. O NIAN não seria uma solução a efetivamente dar uma resposta ao combate à violência doméstica que Petrópolis são números, né? Isso está documentado, está mostrado, são números, e Petrópolis tem essa fama de ser a cidade mais segura do país, do Estado do Rio de Janeiro, mas para as mulheres essa segurança não chega. Então a gente precisa de uma política pública de segurança pública que alcance as mulheres petropolitanas, e além disso, uma delegacia especializada aqui vai beneficiar não apenas a população de Petrópolis, mas a população de várias cidades ao entorno, que vai poder também fazer o uso desse equipamento que é tão essencial. Então a gente pode dizer que a DEAN é realmente um aparelho inteiro, todo um local especializado no atendimento, no acolhimento das mulheres. A NIAN seria um setor específico focado, então é aquela situação. Uma vai ser todo um efetivo, a outra vai ser um ponto. É importante que tenha a NIAN também. Porém, levando em consideração os dados de Petrópolis, levando em consideração essa situação extremamente preocupante aqui do município, aí observa-se que a DEAN seria o ideal para cá. Com certeza, a Defensoria Pública não abrirá a mão de pleitear a DEAN, que é o que se busca nessa ação civil pública. O NIAN aqui, falando em uma linguagem não técnica, é como se fosse um puxadinho. Uma estrutura de uma delegacia convencional, você cria ali uma sala, então você tem um alargamento para ter um atendimento, mas não é o que Petrópolis precisa. E além disso, é importante se dizer que o NIAN, quando ele é implementado, é um convênio entre a Secretaria de Polícia, entre o município e o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário. Então, a responsabilidade orçamentária, financeira, para arcar com o NIAN passa a ser do município. E a gente sabe, é público notório, que o município de Petrópolis, atualmente, ele não tem condição de arcar, de receber mais essa demanda econômica financeira. Então, seria uma forma também do Estado empurrar uma responsabilidade que é propriamente dele, estabelecida pela Constituição, para o ente menor, que é o município, que arcaria ainda mais com essa responsabilidade
e isso não é o ideal, principalmente pelo momento que Petrópolis vive. A gente tem que destacar que a gente tem que relembrar na realidade que Petrópolis passa por um momento de calamidade financeira. Então, mais esse custo, a conta já não está fechando agora com o que precisa. Se colocar mais esse custo, mais esse aparelho na responsabilidade do município, fica mais complicado ainda financeiramente. A gente está reafirmando aqui, fica meio repetitivo, mas a situação aqui já está muito difícil. Então, colocando mais isso, vai ficar mais complicado ainda. E, Lucas, eu queria te perguntar, qual é a importância para o município, qual é a importância para o atendimento dessas mulheres de uma instalação de uma DEAN? Bom, Hugo, a DEAN, conforme diretrizes técnicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, das quais o Estado do Rio de Janeiro participou na elaboração, é um equipamento adequado para esse fim de atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Então você vai ter um delegado ou uma delegada específica que só vai trabalhar com esse tipo de demanda. Entende? Você vai ter equipe técnica, cada DEAN deve ter cerca de 27 agentes especializados, então é todo um corpo técnico, robusto, que vai proporcionar o atendimento mais adequado para essas mulheres. E um outro ponto que é muito importante de mencionar é a questão orçamentária. A Defensoria Pública ela traz esse problema, que entre aspas, o problema da falta da DEAN, né? Mas ela também já traz a solução. Qual seria a solução que a gente apresenta para o Estado do Rio de Janeiro? A gente não precisa retirar nenhum real do cofre público estadual para concretizar essa DEAN. Isso porque existe o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo da União e que ele faz esse repasse para os estados para políticas públicas de segurança pública. E dentro desse fundo amplo, global, existem rubricas específicas para determinadas ações concretas. E existe uma determinação de parte desse fundo que ele tem que ser destinado para enfrentamento à violência doméstica. E nos últimos 3 anos, são dados públicos que estão no portal da Transparência da União, o Estado do Rio de Janeiro ele recebeu cerca de 14 milhões de reais desse fundo e apenas 1,5 milhão foi aplicado. Ou seja, nós temos uma conta que vem um valor da União para o Estado aplicar enfrentamento à violência doméstica e esse valor, na prática, ele não é aplicado pelo Estado. Então, a gente já tem esse fundo, já tem de onde fazer essa retirada, o Estado não vai precisar mexer no próprio bolso, basta fazer essa retirada do fundo e a própria lei autoriza expressamente que os repasses desse fundo podem ser utilizados para a expansão das delegacias de atendimento à mulher. Então a gente pode ver que realmente é algo que só é benéfico para todo mundo. Ninguém vai ter custo maior, não vai ter que mexer nas contas. É só uma questão de ir mexendo e alterando alguns detalhes, mexendo aqui, tirando um pouquinho daqui para cá. Não dinheiro especificamente, mas é só fazendo as burocracias efetivas ali do momento envolvidas para poder realizar a construção dessa DEAN, para ter esse auxílio para a população que, como você mesmo falou, sofre tanto com essa questão. Petrópolis, como você mesmo destacou, é tida como uma das cidades, a cidade mais segura do Rio de Janeiro e uma das mais seguras do país. E é importante que isso seja seguro para toda a população, não apenas para um público específico. Exatamente. Muito bem colocado. E assim, além disso, a criação da DEAN ela vai reforçar a segurança nas outras áreas. Atualmente, os delitos envolvendo violência doméstica representam 30% dos casos criminais de Petrópolis. Se a gente tem a criação de uma delegacia especializada, a gente desafoga esse percentual de delitos e as 2 delegacias atualmente instaladas no município, que são delegacias que têm atribuição de forma genérica, elas vão ter mais força, elas vão ter mais policiais disponíveis para enfrentar a violência do dia a dia, os crimes de tráfico, de roubo, de furto. Então, a segurança da cidade ela vai crescer como um todo com a criação da DEAN. Petrópolis só tem a ganhar com a vinda desse equipamento tão essencial, tão caro e que as mulheres petropolitanas já lutam há muitos anos para a chegada desse equipamento
e a Defensoria, felizmente, percebeu essa demanda, esse reclame da população local, e não poderia ter sido uma instituição mais adequada para promover essa ação, senão a Defensoria Pública, que é a instituição vocacionada para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Outrora, vulnerabilidade econômica, a Defensoria Pública nasceu há 70 anos com esse viés específico de atender pessoas carentes, pobres, diga-se assim, vulnerabilidade estritamente econômica, mas com o passar do tempo a Defensoria foi ganhando essa musculatura institucional e atende não apenas pessoas vulneráveis do ponto de vista econômico, mas qualquer outra vulnerabilidade correlacionada. No caso das mulheres vítimas de violência doméstica, não importa se a mulher é rica ou pobre, a Defensoria Pública vai atendê-la. E eu sou responsável pela atuação coletiva da Defensoria Pública, mas nós temos defensores em todas as áreas da comarca de Petrópolis e não falta atendimento individual também para essas mulheres. É um ponto importante de se comentar, que caso uma mulher vítima de violência doméstica ela precise de um apoio do defensor público específico, da defensora pública individual, lá para o caso específico dela, ela vai contar com essa proteção. Essa defensora específica vai ajudá-la com requerimentos de medidas protetivas, pensão alimentícia, afastamento do lar por parte do acusado, do abusador. Então, a gente tem essa proteção ampla. A Defensoria atua no atacado e também no varejo. Esse é o grande diferencial da nossa instituição, porque como a gente atua no individual também, a gente vai vendo no dia a dia os casos que estão se multiplicando. Então a Defensoria Pública tem um radar natural para a tutela coletiva, porque ela enfrenta no dia a dia as dificuldades da população mais vulnerável de todas as formas. Então não poderia ter sido uma instituição mais adequada, com melhor representatividade para ajuizar essa demanda, senão a Defensoria Pública. É até bom um ponto que você destacou, a gente ressaltar mais ainda, é justamente essa questão da atuação da Defensoria Pública nesses casos, porque a gente já trouxe aqui algumas vezes no programa, a gente já conversou com comissários de polícia, já conversamos com alguns militares, a questão, claro, do apoio das forças policiais, das forças de segurança no acolhimento dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mas é muito importante a gente destacar também justamente o que você acabou de falar, o papel da Defensoria Pública nesse assunto e também nos diversos outros que também abrangem. Exatamente. Como dito anteriormente, o Brasil foi condenado em âmbito internacional por falhas na defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. Então não é uma opção da União Federal, do Estado ou do município prestar ou não esse atendimento para a mulher. É uma obrigação que está imposta. Então, em todas as instituições públicas, elas têm essa imposição de tratar internamente e externamente a proteção das mulheres. Então, no âmbito das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, até mesmo a Guarda Municipal, com o estabelecimento da Ronda Maria da Penha, a Polícia Militar com a Patrulha Maria da Penha, são todos instrumentos que vão sendo criados para proteger a vítima. E no âmbito da defesa individual da vítima por parte da Defensoria Pública, a própria Lei Maria da Penha ela tem uma disposição específica, que é o artigo 28, e ali ela deixa bem fundamentado, enraizado, que é uma obrigação do Estado promover a defesa da vítima, não apenas do acusado, mas a defesa da vítima, principalmente, preferencialmente pela Defensoria Pública, que é essa instituição que vai fazer esse acolhimento jurídico. A polícia faz o primeiro acolhimento e depois, quando essa pessoa efetivamente ingressa no Poder Judiciário, ela vai ser acolhida no âmbito do processo judicial pela Defensoria Pública. Perfeito, Lucas. Tem mais algum ponto que você queria destacar? Que o nosso tempo já voou, a gente poderia continuar conversando sobre esse tópico tão importante, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Tem mais algum ponto que você queria destacar? Tanto sobre essa instalação da DEAN ou sobre a Defensoria Pública no geral? Obrigado, Hugo. Eu gostaria de agradecer à imprensa petropolitana, notadamente aqui a TV Correio, pela cobertura
e a gente sabe que, em se tratando de política pública, geralmente nunca as políticas públicas nascem em parto natural, são sempre parto cesariano. A gente precisa trazer essa luta, e o papel da mídia é essencial nessa luta pela implementação da DEAN em Petrópolis. Foi inclusive através da mídia que eu tomei conhecimento do que estava acontecendo. A partir daí ingressei com os contatos junto ao CONDIM para poder inserir a Defensoria Pública nessa mobilização. Então gostaria de parabenizar a mídia petropolitana e dizer que a Defensoria Pública é essa instituição que está à disposição da sociedade, e que nós seguiremos lutando pela implementação da DEAN. O NIAN que foi oferecido não é um instrumento adequado, quiçá um instrumento provisoriamente adequado, e a Defensoria vai continuar nessa luta, estando à disposição nesse caso e todo e qualquer caso que as pessoas necessitem do nosso auxílio. Perfeito, Lucas. Te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui no programa. Foi um prazer te receber e um prazer também conversar sobre esse assunto tão importante. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.